Fala galera, aqui é o Gabriel e começou uma nova HQ espetacular do Robin. É uma nova história que conta em definitivo o passado do Robin Dick Grayson com uma linda ilustração do Dustin Nguyen. E olha, eu garanto pra vocês que essa história vale muito a pena. Então já vai deixando o bate-like e o bate-comentário que a gente já vai começar a história. Vamos lá! Tudo começa com uma narração do próprio Robin. Ele diz que pensava que se tornar um herói era como um sonho, uma fantasia. Afinal, essa é uma história com monstros e cavaleiros. Ele jurava que seria uma grande jornada de herói. Mas, nesse momento, ele pensa que talvez não seja um sonho, e sim um grande pesadelo. Pois agora ele consegue ver a escuridão do mundo. E é nesse momento que o Batman grita pelo comunicador, agora! E na sequência vemos uma criança com uma máscara atacando um bandido. Esse daí é o Dick Grayson. Ele ainda não é propriamente o Robin, pois ainda está sendo treinado pelo Batman. E o que está acontecendo nesse momento é uma espécie de teste em campo. Um dos bandidos saca uma faca e o Batman orienta o jovem, que consegue se sair bem usando batirangues. Mas apesar dele se sair bem, o Batman o critica. O jovem vigilante ataca um outro bandido por trás, só que ele acaba sendo pego por um outro, e um dos bandidos ameaça retirar sua máscara. Em desespero, o Dick Grayson usa uma de suas bombas de gás para se livrar do aperto. Por um segundo, ele cai, e o Batman diz que ele perdeu o controle da missão e que é hora de abortar. Só que o Robin desobedece e parte com tudo, derrotando todos os inimigos de uma vez. Ele fica contente, mas logo depois aparece o Batman e dá um sermão nele por ter desobedecido suas ordens. O menino prodígio diz que tinha tudo sob controle, e o Batman retruca perguntando se ele tinha mesmo. E então joga um batirangue num outro bandido que ainda estava de pé. O morcegão diz que ele precisa ter uma visão panorâmica e observar tudo ao seu redor. Na sequência, ele entra no Batmóvel e fica visivelmente aborrecido. Ele tenta se justificar, mas o Batman já corta ele na hora. E assim eles retornam para a Batcaverna, onde acontece a conversa. O Alfred fica feliz em ver o jovem Dick Grayson inteiro. E o próprio Robin diz que se saiu muito bem sem grandes problemas. Só que novamente o Batman o interrompe, falando que ele quase morreu. O Dick Grayson diz que ele está pronto e pode enfrentar qualquer coisa. O Batman discorda e pede para ele treinar mais na Batcaverna. E isso revolta o jovem, que pede uma outra chance. E até o Alfred intervém a favor do garoto. Contudo, o Batman não quer saber de papinho. O Dick Grayson se irrita e começa a caminhar para fora da Batcaverna, dizendo que não aguenta mais treinos. E o Batman fala que isso só prova o ponto dele de que ele não está pronto. Agora, o que a gente tem aqui é a clássica interação do Batman com o Robin enquanto que ele ainda está sendo treinado. Tanto o Robin Dick Grayson quanto o Robin Jason Todd sempre foram um pouco teimosos durante o treinamento deles e frequentemente discutiam com o Batman. Até aqui a HQ não fez nada de novo, já que o Batman sempre enxerga o Robin como uma espécie de soldado na sua cruzada. Mas é nesse momento que a HQ começa a fazer umas coisas diferentes. Assim que o Robin sai, o Alfred tenta conversar com o Bruce, que já estava esperando algum tipo de sermão do seu mordomo. E o Alfred mostra que tem um preparo e consegue antecipar toda a argumentação que o Bruce iria fazer dele de ser um soldado. E o Batman diz que sim, ele precisa estar preparado para tudo e que todo mundo sabia disso desde sempre. Só que o Alfred discorda, e tudo o que ele viu foi o Bruce tomando decisões pelo jovem Dick Grayson. E o Alfred pede um pouco de compaixão do Bruce pelo menino, para que ele consiga entender o que está acontecendo com o Dick Grayson. Mas o Batman, teimoso do jeito que é, ele colocou na cabeça que se tiver compaixão pelo Robin, isso vai acabar matando ele no campo de batalha. O mordomo fala que a solução não é fazer dele um mini Bruce, e sim deixá-lo ser quem ele deseja ser. E o Batman
como não tem argumento para isso, decide cortar o tópico da conversa e voltar ao trabalho de ser Batman. E a partir desse ponto, a HQ começa a focar mais na narrativa em cima do Robin. Ele começa narrando o seu dia, de que precisa ir para a escola e de como que ele não gosta dessa vida normal. Ele prefere o pesadelo do Batman, pois quando ele está com ele, não precisa lembrar do seu passado. E nisso, temos um pequeno flashback do Dick Grayson, ainda criança, com seus pais no circo. E logo depois dele treinando com o Bruce na Batcaverna. Ele se pergunta se há alguma alternativa, e que, pelo menos agora, ele não está sozinho. Pois quando ele está sozinho, ele se lembra de seus pais. Ele, percebendo que o papo está um pouco depressivo demais, começa a falar algo mais divertido, como o uniforme de Robin que ele mesmo está desenhando. E é revelado aqui que a mãe do Dick Grayson chamava ele de Robin de vez em quando. E isso tudo porque o Dick Grayson era um menino prodígio que estava no circo e fazia acrobacias. Ele meio que voava nas apresentações, assim como um Robin, né, o pássaro norte-americano. Só que aqui acontece um negócio muito legal. O Dick Grayson faz ilustrações de como que ele quer que esse uniforme fique. E ele percebe que talvez esse uniforme seja colorido demais para um parceiro do Batman. Ele começa a pensar que talvez o nome dele devesse ser algo mais dark. Ele até pensa em alguns nomes diferentes, como Nighthawk ou, vejam só, Asa Noturna. De qualquer jeito, é após a aula que ele começa a ficar animado, pois essa é a hora da antecipação. Mas, ao ver o Alfred indo pegar ele no colégio, o jovem fica decepcionado. Ele sabe que o Bruce ainda está brabo com ele. E o Alfred até fala um pouco mal do Bruce para ficar do lado do Dick Grayson. Mas acontece que o jovem acredita que está passando por algum tipo de teste do Batman. Só que o mordomo acha que não é isso desta vez. E ele revela que o Bruce pediu para ele destruir o uniforme dele. E o Dick Grayson fica chateado com isso. Mas, desta vez, o Alfred entende que foi melhor destruir o uniforme. E toda essa cena aí foi muito boa, porque deu pra ver toda a expertise do Alfred conversando com o Dick Grayson. O Alfred é tão bom na conversa que ele consegue se posicionar tanto a favor do Bruce quanto a favor do Dick Grayson. O cara é o mestre nisso, uma verdadeira mãe da Batfamília. Mas, dessa vez, não deu tão certo assim. Isso porque o Robin fica chateado com as palavras do Alfred, já que ele não quer esperar mais para ser um vigilante. E ele quer ser agora. Ah, os jovens tão impacientes. Essa HQ acertou em cheio nessa representação do Dick Grayson. O Robin chega na mansão e vai direto para o seu quarto. Ele tira um negócio debaixo da cama e começa a costurar ele mesmo o seu próprio uniforme. Mas dessa vez, o uniforme do Robin. Enquanto isso, em Gotham, o Batman comete o mesmo erro que o Robin. Ele diz que não teve visão panorâmica. Ele retorna ao caso dos bandidos de antes e começa a seguir algumas pistas. Ele o segue até um bueiro. E, sem ele perceber, o Robin está indo atrás dele. E o garoto se gaba em narração, dizendo que ele conseguiu fazer isso sem que o Batman o percebesse. E é então que finalmente vemos o Robin com esse uniforme. E cara, que ilustração fantástica! Eu amei esse uniforme, achei lindo demais. Um dos melhores uniformes que eu já vi do Robin. Mas assim, será que eu tô exagerando? Talvez seja um pouco do hype, mas eu achei essa ilustração fantástica mesmo. O Robin entra no bueiro e começa a sua caçada atrás do Batman, convencido que isso é um teste. Ele chega até os bandidos da outra vez e percebe que tem algo de errado. Então ele escuta um barulho atrás dele. E é o Killer Croc, que chega chegando com um soco no Robin e logo depois o pega pelo pescoço. O Waylon fica perguntando do uniforme do Robin e parece obcecado no R. Mas é nesse momento que chega o Batman. E de imediato o herói tenta afastar o vilão do menino. E uma luta entre os dois começa. Mas ela termina rapidamente com o Killer Croc fugindo dali. O Robin tenta ajudar o Batman,
que apenas pergunta o que diabos ele está fazendo ali. O jovem pede desculpas e o Batman diz que é hora deles voltarem. E nisso voltamos para a Batcaverna, onde acontece mais uma discussão. Na hora, o Alfred tenta ajudar o Batman, que está todo quebrado. Mas o Bruce fica indignado com o mordomo e pergunta como que ele deixou o Robin escapar, e especialmente com essa roupa toda colorida. O Dick Grayson diz que pensava que tudo isso era um teste, e o Batman o interrompe falando que o uniforme dele é ridículo e que nunca serviria para uma batalha. O Robin se defende, dizendo que não é ridículo e que era da família dele. E o Batman diz que sabia que o R era da família dele e que por isso ele tinha feito esse uniforme novinho em folha para o Robin. E o Dick Grayson fica surpreso com isso. E o Morcegão diz que fez tudo isso para ele comemorar o final do treinamento dele. Só que o problema é que o Robin não fica feliz. Ele percebe que o Batman leu o diário dele e que tinha as anotações do uniforme. E o Batman, na maior cara de pau, diz que eles não podem ter segredos. E o Robin fica indignado com essa frase do Batman e de novo sai da Batcaverna. E tudo isso enquanto que o Bruce fica lamentando, dizendo que era o uniforme que ele queria dar. Cara, essa sequência ela foi maravilhosa. De um lado, a gente tem o Bruce, que tá tentando ser do melhor jeito possível um bom pai. Só que de novo, né, o Bruce Wayne não tem algumas habilidades sociais e uma delas é compaixão e conseguir entender o lado da outra pessoa. Então o jeito de ser pai do Batman é um jeito meio atrapalhado. E do outro lado a gente tem o Robin Dick Grayson, que tem toda a razão em ficar brabo com o Batman, mas ao mesmo tempo ele se mostra um pouco imaturo e não consegue ter a visão panorâmica de tudo que tá acontecendo. Ele não consegue ver que o Batman tá se esforçando. E isso tudo causa essa treta entre os dois. Torna isso tão legal é que evidencia as falhas do Batman e do Robin. E são justamente essas falhas que fazem a dupla dinâmica ser tão legal assim. O Robin vai até o seu quarto e, lamentando tudo, começa a rasgar o seu diário e chora em silêncio. E em narração, ele repete exatamente o que falou no início da HQ. E enquanto isso, vemos que o Killer Croc está caminhando no circo. E é revelado que ele também foi uma atração do mesmo circo que os pais do Robin trabalhavam. E ele reconhece aquele R do peito dele, deixando implícito que ele sabe a identidade secreta do Robin. Terminando aqui a HQ. E olha, gente, eu achei essa HQ muito boa, mas muito boa mesmo. Foi um início muito promissor, com uma boa pegada na história, mas principalmente uma ilustração fenomenal. Esses desenhos estão tão bons, mas tão bons, que sozinhos eles já valem a pena acompanhar a história. Essa daqui é a primeira edição de 3 que a gente vai ter. Ainda tem bastante coisa que pode acontecer e a história pode degringolar, acabar sendo muito ruim ou acabar sendo maravilhosa. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que nas 3 edições a arte vai ser impecável. Então assim, ó, podem ficar tranquilos que assim que sair as próximas edições, a gente vai estar fazendo vídeo aqui no canal. E assim, ó, eu tô exagerando com o hype dessa HQ, vocês gostaram dessa história? Por favor, comentem aqui embaixo. No mais, é isso daí, muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o vídeo da história Robin e Batman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.